Alô, turma! Tudo bem? Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês. Hoje eu estou fazendo esse pré-jogo de um lugar muito especial, no quarto da minha filha, que amanhã completa mais um ano de vida, e eu rezo muito para que ela tenha muita saúde e, fundamentalmente, tenha muitas alegrias. E uma das alegrias dela é uma vitória do Vasco, que ela sabe que deixa o pai feliz, então ela torce demais. Então hoje resolvi fazer aqui do quartinho dela. Hoje à noite ela não vai estar em São Januário, vai estar com os amigos, esperando a meia-noite, e eu vou sair de São Januário batido depois do jogo para poder celebrar com ela na virada do dia 16 para o dia 17 de outubro. Então esse pré-jogo hoje eu dedico à minha querida e amada filha Bruna, completando mais um ano de vida. Vamos então falar de Vasco. Vasco e Botafogo às 9h30 da noite, hoje em São Januário, um jogo importante. O Vasco precisando de uma vitória, muito importante essa vitória, porque é um concorrente direto, mais um, como foi o Fortaleza domingo. E o técnico Vanderlei Luxemburgo ontem deu um ar de decisão a esse jogo, que realmente tem que ser assim. É um jogo importante, é um jogo decisivo. O Vasco vencendo vai a 34 pontos, fica aí a 11 pontos do final do campeonato, faltando 12 rodadas, para fugir da zona da confusão e começar, como ele disse, inclusive hoje no Bom Dia, na abertura do Bom Dia, tá lá o vídeo, começar a pensar um pouquinho mais em cima. Então é uma alegria grande a gente ver o Vasco pelo menos melhorando e pensando um pouco maior, mas alegria contida. Vamos ter um adversário difícil, tradicional, que não vem numa boa fase, que vai estrear um treinador novo, o Alberto Valentim, que era do Botafogo, foi do Vasco, estava no Avaí, o Vasco pegou ele na semana passada e agora o Alberto Valentim é nosso adversário. O pré-jogo hoje está recheado com os companheiros do canal, com muitos convidados ilustres, meu amigo Sandro Gama, o repórter aéreo Genilson Araújo, muita gente bacana participando desse pré-jogo, a Jamila Sandora, que é a musa do Vasco, também mandando o seu recado. A gente vai ter uma participação bem ilustre, cada dia o nosso pré-jogo melhorando, e a gente espera a sua audiência, curtindo, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos fazer o canal Atenção Vascaínos crescer. Por que que você vê o canal e não se inscreve? Por que que você não se inscreve? Eu quero saber, gostaria muito de entender isso. A gente tenta fazer um trabalho tão difícil, tanto esmero, com tanto esforço, e a gente conta também com a sua ajuda. Mas esse é um papo para depois. Vamos ouvir então a rapaziada que vai falar sobre esse jogo Vasco da Gama e Botafogo. Manda daí, turma! Beleza, Flávio, amigos ligados nesse pré-jogo, daqui a pouquinho, Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco, São Januário lotado, a expectativa é muito grande, não vejo a hora dessa bola rolar, até porque é um tempinho que eu não vou a São Januário e eu vou estar lá, junto com a torcida, empurrando o Vasco até o último minuto em busca dessa vitória importante na competição. Olha, eu vou falar um pouquinho sobre 3 jogadores que têm uma particularidade no jogo de hoje. Bruno Gomes e Felipe Ferreira vão estrear em São Januário como titulares da equipe. Isso é muito importante para o jovem jogador Bruno Gomes, que vem da base, vem fazendo muitos bons jogos pelo Sub-20 e já fez a sua estreia contra o Corinthians fora de casa e foi muito bem. Agora, como titular, ele deve fazer ainda melhor para o Vasco da Gama. A expectativa é muito grande em cima desse jogador, que eu lembro desde a Copa São Paulo, eu falei, esse jogador lembra muito o Luizinho Quintanilha, e eu falei, esse jogador vai ser muito sucesso no Vasco da Gama e a torcida é muito grande por isso. Felipe Ferreira, meio habilidoso, canhoto, também veio do CRB, já estreou pelo Vasco, mas hoje como titular vai ser também muito importante para ele. A expectativa é muito grande, o psicológico dele parece ser um jogador de alto nível na questão psicológica e tem tudo para fazer uma boa partida hoje, auxiliando ali o ataque com Marrone, Ribamar e Rossi. A expectativa é muito grande nesse jogador. E também tem o colombiano Fred Guarín. Vai estar no banco, mas com certeza deve entrar na partida. E olha, esse jogador vem taxado como um grande jogador de futebol internacional, um colombiano de seleção colombiana, e olha, minha expectativa é muito grande. Ele ainda não está 100% da forma física, segundo o Melo disse na nossa live na segunda-feira, mas tem grande potencial para ajudar o Vasco ainda mais. É um jogador de meio campo, que domina o meio campo, aquele cara que prende e também carimba todas as bolas. Acredito que vai entrar no segundo tempo, dando
dando ainda mais técnica para o time do Vasco em busca dessa vitória contra o Botafogo. Acredito em um placar elástico para hoje. É clássico, o Vasco é favorito para esse clássico, tem favorito sim. E esse é o Vasco, porque vem de vitória, com o apoio da torcida, deve ganhar por 2 gols de diferença. Vasco 2, Botafogo 0. Esse é meu placar. Alô galera, aqui Genilson Araújo, repórter aéreo. Vamos lá, logo mais, São Januário, Vasco, Botafogo, Campeonato Brasileiro. Lógico, como bom vascaíno, eu vou fechar com o meu Vasco. Arrisco um placar aí de 2-0, embora eu considere que a situação dos dois times, tanto do Vasco quanto do Botafogo, é muito semelhante no Campeonato Brasileiro, né? Eu digo em termos futebolísticos mesmo, né? De equipe. Uma coisa assim que eu destaco também é que as duas equipes estão longe de disputar, de brigar pelo título. O título é uma coisa passado, né? Eu acho que a situação agora para o Vasco é tentar uma competição internacional, conseguir uma colocação para uma competição internacional, assim como o Botafogo, né? Porque os dois estão quase que empatados na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora o Vasco está jogando, obviamente, dentro da casa dele, no estádio de São Januário. Tudo bem que o Thales não está jogando, mas a gente tem outros jogadores, principalmente o Pikachu. Então a gente torce aí para que a equipe possa ter um bom desempenho, possa fazer frente ao Botafogo, que acaba se tornando um pouco mais motivado, porque está com um técnico novo, né? Sempre tem aquela expectativa, eu estou falando assim de uma maneira racional. Agora, como torcedor mesmo, lógico que eu vou cravar no meu Vascão, vou botar fé no Vascão, e a torcida também ali presente ali em São Januário, ali, aquele caldeirão, né? A torcida sempre vai fazer a diferença. Vasco 2-0 é o que eu espero. A gente fica torcendo aí e brigando aí, né, para conseguir colocação na competição internacional. Eu penso que o Vasco, ao longo dos últimos anos, ele acaba entrando no Campeonato Brasileiro sempre numa situação muito complicada, muito difícil. A gente sempre vive o drama de ver a equipe nos últimos lugares, né, com a reação tardia quando a gente pensa em conquista de título. Tomara que no próximo ano as coisas sejam um pouco diferentes. Valeu, galera, um abraço, valeu mesmo, tá? Tchau. Fala, Flávio, fala galera do canal, boa tarde aos demais companheiros e aos nossos convidados. É um prazer ter vocês aqui no canal Atenção Vascaínos. Não reparem se o vídeo tremeu um pouquinho, que como vocês podem ver pelo cinto de segurança, eu tô no carro, indo pra casa, me arrumar, porque daqui a pouco é hora de partir pra São Januário, que hoje tem mais um jogão, mais uma partida muito importante. Mas agora vamos deixar disso e vamos falar aqui de Vasco e Botafogo. Na história do confronto, Vasco e Botafogo são 50 partidas dos campeonatos brasileiros. São 20 vitórias para o Vasco, 17 empates e 13 derrotas. Logo, o Vasco normalmente acaba somando pontos, o que na situação do campeonato de 2019 é muito importante. O Vasco ainda está no meio da zona da confusão e uma vitória hoje pode colocar o Vasco para fora dessa zona, o que seria muito importante para o time começar a olhar aquela olhadinha de migué, como disse o Vanderlei Luxemburgo no pós-jogo contra o Fortaleza. Então, olhadinha de migué para cima, o que é muito importante. O Vasco precisa dessa vitória hoje até para readquirir uma autoestima. Fazer 2 vitórias seguidas é uma coisa que o Vasco tem muita dificuldade. O Vasco é um time que sempre que vai empolgar seu torcedor, toda vez que o torcedor acha que agora vai, nunca acaba acontecendo. E uma segunda vitória hoje consecutiva pode fazer que o torcedor volte a acreditar de vez, volte a comprar 100% a ideia e o barulho do time. Além disso, o Vasco hoje enfrenta um Botafogo que vem em queda livre na competição. O Botafogo jogou 6 partidas nesse segundo turno, perdeu 5, venceu apenas uma contra o Goiás dentro de casa. O Goiás é a sensação do segundo turno. Além disso, o time dele já não é grandes coisas e vem com desfalques importantíssimos. Não joga o Alex Santana, um meia que é muito criativo, chuta de fora da área, é um jogador muito perigoso. Não joga o lateral esquerdo Gilson e principalmente não joga o Gatito. Estava com a seleção, está desgastado e não vem para a partida de hoje. O Gatito é um jogador muito importante, é o craque do Botafogo, é quem faz as defesas milagrosas, salva o time em muitas rodadas. Então, de certa forma, é até bom para o Vasco ter esse desfalque do outro lado. Além disso, hoje é o primeiro jogo do Alberto Valentim, e o Vasco já sabe mais ou menos o que esperar do futebol do Valentim. O Valentim já treinou o Vasco, treinou o próprio Botafogo. O Vasco enfrentou uma equipe do Valentim, enfrentou o Avaí quinta-feira e não conseguiu furar o bloqueio. Logo, imagino eu que o Vasco vai enfrentar um Botafogo que vem fechado, jogando contra-ataque, jogando por apenas uma bola. O jogo tem tudo para ser feio, já que o Vasco tem essa característica também, porém não conseguiu furar o bloqueio do Avaí, que era uma equipe muito fraca.
tem que furar o Botafogo hoje, que apesar de ser um pouquinho mais qualificado, não vem tendo uma boa fase. Então é isso aí, Flávio, é isso aí, galera do canal. Meu palpite para a partida hoje é um 2-1 Vasco. E antes de encerrar, eu não posso deixar de mandar um abraço pro Pedro Xavier, amigo da Bruna, filha do Flávio, faz aniversário hoje. Pedrão, infelizmente seu aniversário vai ser um pouquinho mais triste, porque vai dar Vasco mais tarde. É isso aí, galera. Mais tarde a gente volta aqui no pós-jogo. Um abraço gigante pra vocês. Tchau, tchau. Alô, torcida vascaína, aqui é a Jamila Sandura, musa do Vasco. Tô passando aqui no canal Atenção Vascaíno para saber qual é a expectativa pro jogo amanhã do Vasco e Botafogo. Pra mim, eu acho que é um clássico que não tem muita força, né? O Vasco vai levar de lavada, certeza. Então eu vou colocar o meu palpite aqui. Pra mim vai ser 2-0 pro Vascão, tá bom? Quero saber o seu palpite pra amanhã. Beijo e saudações, Cris Maltina. Alô, turma! Flávio Bismarck, amigos aqui do canal Atenção Vascaínos. Tá chegando a hora, hein? Daqui a pouco, Vascão e Botafogo, 21 horas, São Januário. Eu vou estar lá. Bom, é um jogão. O Vasco tem que vencer hoje de qualquer maneira, joga em casa novamente, precisa do resultado para continuar crescendo. O Vasco vem motivado, embalado, ainda que com a ausência do Thales. É uma ausência importante, mas o Vasco vem preparado, se preparou, vem aí com o Bruno Gomes, vem aí com o Felipe Ferreira. Então a gente tem que acreditar nessas modificações, nesses rapazes que estão entrando, são grandes atletas também. Eu acredito muito na entrada deles. O Vasco vem aí de um resultado positivo, vencemos o último jogo. O Botafogo vem oscilando também, assim como o Vasco. É hora de devolver o resultado do primeiro turno. O Vasco no primeiro turno perdeu, jogando lá no Engenhão por 1-0. E agora é hora de devolver. Então, já que é hora de devolver, na minha opinião, galera, o Vasco vence, e vence bem. O Vasco hoje passa pelo Botafogo sim por 2-0. E aí, continuamos subindo, continuamos fortalecendo aí a nossa presença na primeira divisão. Então o Vascão, para mim, na minha opinião, vence, principalmente para dar um presente aí para nossa Bruna, aniversariante do dia. Grande abraço, galera. Até logo. São Januário. Tô chegando. Atenção, vascaínos. Um abraço a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Aqui é o Sandro Gama. Olha, eu acho que o Vasco vai ter pela frente hoje, Botafogo, um adversário difícil. Até porque o Vasco da Gama vai enfrentar um adversário que está disputando com ele neste momento, ali no meio da tabela. E para o Botafogo, se perder o jogo, pode se complicar e se misturar naquele bolo da parte de baixo de quem não quer se aproximar de maneira alguma da zona de rebaixamento. Acredito numa vitória do Vasco da Gama sim, acho que o Vasco tem um time mais consistente, o setor defensivo do Vasco, no meu modo de entender, é melhor do que o do Botafogo. Claro que falta aquele matador lá na frente do Vasco da Gama, mas acredito que o Vasco, com dificuldades, vença o duelo contra o Botafogo. Abraço a todos vocês do canal Atenção Vascaínos. Vou fazer aqui meu comercial, né? Estarei narrando pela Vasco TV, Vasco da Gama e Botafogo. É o Vascão em busca de mais uma vitória. Convido você, o pré-jogo começa às 7h30 da noite. Lá no vestiário, ônibus chegando. Tamo junto! Atenção, vascaínos! Parabéns pelo canal. Valeu, que papo legal, quanta gente bacana, quanta gente importante. Fico feliz que o canal Atenção Vascaínos consiga receber tanta gente de peso, tanta gente fundamental aí de todos os meios. Genilson Araújo, que é um dos maiores repórteres em termos de informação, o repórter aéreo. Quem não já ouviu o Genilson Araújo, nosso Sandro Gama, que está brilhando na Vasco TV. Aliás, parabéns ao Vasco por essa iniciativa. Tivemos o Rafael, tivemos o Otávio Neto, enfim, muita gente legal transmitindo, vascaínos, comentários de ex-atletas. E hoje, mais uma vez, curta lá a Vasco TV, vai ser legal. Transmissão para quem é fora do Rio, principalmente, não tem oportunidade de ter aí o pay-per-view para ver o jogo. Acompanhe pela Vasco TV, é bem bacana, é bem interessante. O Vasco tem tido uma atitude bem legal, pós-jogo também deles, com entrevistas, com ao vivo, muito bacana. O Vasco está aí entre os 5 melhores em relação a questões de redes sociais, pelo menos no Twitter, notícia também que foi dada no Bom Dia. A minha opinião sobre o jogo, clássico é sempre um clássico difícil.
não tem muita diferença, mesmo o Botafogo não estando vivendo um grande momento. O Vasco também não está num momento assim excepcional, vem de uma vitória, mas vinha aí de resultados frustrantes, como o empate com o Avaí, a derrota para o Santos, mas são dois times muito tradicionais, mas jogando em casa o Vasco precisa impor a sua força. O seu torcedor está mais motivado, mais ingressos vendidos, o jogo deve ser com uma atmosfera legal, jogo à noite, preto e branco, toda aquela atmosfera de um grande clássico carioca. Lembrando aí os velhos tempos de bons jogos Vasco e Botafogo, é bom lembrar que no ano passado a decisão do Campeonato Carioca foi Vasco e Botafogo. Então é um clássico muito tradicional. O Botafogo tem alguns retornos importantes, jogadores que fazem falta. E tem lá o Diego Souza, que foi um ídolo no Vasco, com certeza. Muita gente gosta do Diego Souza e ele fez o gol da vitória do Botafogo no turno. É um jogador perigosíssimo. E o Vasco não vai ter o Thales Magno, que é um jogador que vai fazer falta. O Vanderlei arma um esquema com 2 volantes, sendo um o Bruno Gomes. Gosto muito, acho o Bruno Gomes um jogador diferenciado. É um menino que dá o passe certo, como disse muito bem o Luxemburgo na nossa live, quando ele foi na nossa live, é o volante que desarma armando, gosto muito dele. E liberando 3 jogadores mais à frente, no caso o Rossi pela direita, o Felipe Ferreira pelo meio e o Marrone pela esquerda. O Felipe Ferreira vai ter a oportunidade, vai jogar, é um jogador inteligente, rápido, veloz, que sabe meter bola, joga de um lado, joga de outro, é o cabeça pensante, é um jogador que nós não tínhamos. E esperar que o Ribamar possa desencantar, né? O Ribamar tem treinado tanto, mas não tem feito os gols. O Thiago Reis está ali na sombra esperando, a galera está pedindo o Thiago Reis, que é prata da casa, vamos esperar. O Thiago Reis tem aí a informação dada pelo Antônio Carlos Melo na nossa live da última segunda-feira, que melhorou muito na questão de base, de força muscular, e é um jogador muito interessante. A gente espera um jogo difícil, um jogo complicado, mas o Vasco tem que se impor, marcar em cima, apertar linhas, tentar vencer, já que não vai ter o Thales Magno, como disse o Rossi ontem na coletiva, que é aquele jogador que quebra a linha, mas na movimentação, na força, na disposição, e esperar, tem muita esperança, que o Felipe Ferreira possa ser esse jogador de quebra-linhas, de dar um drible, de meter uma bola em profundidade. Acho que ali pode estar a saída para o Vasco conseguir uma grande vitória. Vá a São Januário, com calma, tranquilidade, sem grito homofóbico, sem ofensas, sem jogar nada no gramado, não invada o gramado, compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, você vai estar ajudando. Doe para o CT, o Vasco é nosso, a gente precisa ajudar o Vasco, independente de quem esteja lá. O Vasco precisa, nesses momentos, contar com a sua imensa e apaixonada torcida. Ok, turma? Depois do jogo, prometo, voltando para casa rapidinho para poder dar um beijo na minha filha, vamos falar do jogo, do pós-jogo, vamos falar de Vasco e Botafogo. Tomara que com uma grande vitória vascaína. E olha, eu prometo que se o Felipe Ferreira for bater uma falta, eu não vou dizer que é o Henrique. Mas também, se a gente errar, vamos pegar leve, rapaziada. O erro faz parte, equivocar faz parte, principalmente quando a gente erra sabendo e tentando acertar. Ok, turma? Um grande abraço, um bom jogo para todos nós, uma grande vitória do Vasco. Bom Vasco para todos vocês. Tchau, até mais.